Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Nós já louvamos ao Senhor. O Senhor já falou conosco através dos louvores. E agora vem a melhor parte, né? Que é o nosso alimento espiritual, que é a palavra dele. Aleluia. Feche seus olhos, curva a tua cabeça e fala com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Qual que é o mar, qual que é o deserto que cada um tem passado, fala com o Senhor. Senhor, eu quero continuar ouvindo a tua voz nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, pelos louvores ministrados. Papai querido, nesta hora veio um momento mais especial, que é a tua palavra que é vida, a tua palavra que esquadrinha o nosso coração e lê nossos pensamentos. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite. Que a palavra que venha a ser ministrada venha do coração do Senhor para as nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, transformação e salvação. Papai querido, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais nesta noite. E usa o teu servo, Senhor, para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias nessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para aprender com a palavra de Deus. Deus se agrada porque cada um de nós aqui venceu as barreiras do mundo para chegar até aqui para ouvir a palavra dele. Deus se agrada porque somos vencedores em Jesus Cristo, a qual morreu na cruz, para que essa reunião fosse feita, para nós continuarmos crescendo como árvore plantada a ribeiros. Abram vossas Bíblias em Gênesis 4, do 1 a 7. Gênesis 4, no comecinho, primeiro livro. Gênesis 4, do 1 a 7. Amém? Chornem. A palavra de Deus fala assim: e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O começo do pecado, o começo das concupisções, o começo da nossa história, porque esse povo aqui faz parte de nós. Esse aprendizado aqui faz parte de nós. Abel faz uma oferta para Deus e Deus aceita essa oferta porque ele fez ela de coração. Assim como nós vemos aqui prestar culto, louvores a Deus. Quando nós vemos de coração aberto, quando nós nos dispusemos de vir aqui para agradecer a Deus, isso já é uma oferta. Quando você sai da sua casa e vem para a casa do Senhor, ouvir a palavra dele, saber que essa palavra tem o melhor para você, você vem de coração aberto, você vem com os ouvidos abertos, você vem com atenção, esse seu caminhar de lá para cá já é uma oferta a Deus, porque ele se agrada da sua força de vontade. Oferta não é só
dinheiro. Ofertar é você colocar de verdade o seu coração no altar do Senhor e se preocupar em estar aqui para aprender e ser transformado. Transformado com o tempo, na palavra, porque sempre vai levar tempo. Mas Deus sempre estará conosco. Abel faz uma oferta de coração, Caim faz uma oferta de qualquer maneira. Deus não aceita Caim nem a oferta dele, mostrando para nós que Ele está preocupado é com você, não com as suas ofertas. Ele está preocupado conosco, a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de agir sob a palavra de Deus. E aí os milagres acontecem nas nossas vidas. Ele tenta de uma forma falar para Caim que o pecado jaz à porta. Se ele tivesse feito de boa vontade, de bom grado, Deus não teria aceitado? Claro que teria. Mas isso mostra para nós que Deus não aceita o culto de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque as coisas de Deus são organizadas, as coisas de Deus, nós temos que dar sempre o melhor para Deus. Por isso que nós nos prontificamos de verdade aqui nesse lugar, porque Deus sabe e conhece o coração de cada um de nós aqui. Ele sabe o que nós precisamos mesmo antes de nós sabermos, porque Ele é Deus. Porque Ele se preocupa conosco. E através dessa palavra, desde o primórdio, desde o começo, Ele mostra a preocupação com cada um de nós. Preocupado que Caim e Abel fizeram a mesma oferta, só que de maneira diferente. Ofertar a Deus é você querer aprender, é você querer caminhar com o Senhor. É igual está em João 3, é morrer para o mundo e nascer para Cristo, uma nova caminhada da sua vida. E tudo que é novo na caminhada, tudo que é novo para nós, tudo que é novidade, há obstáculos, há dificuldades, há barreiras. Mas o crente firmado rompe barreiras, porque ele não anda sozinho. E isso Deus estava mostrando para Caim, abrindo os olhos dele para que ele conformasse com o coração, para que transformasse o coração, sabendo que ele precisava de Deus, ele dependia de Deus, porque se ele não estivesse com Deus, coisas ruins iriam acontecer mais na frente, e acontecer. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Sem Deus nós somos pecadores, com Deus nós somos pecadores, mas nós vamos sendo transformados. Coisas que nós fazíamos antes, hoje nós não fazemos mais, porque o Espírito de Deus é colocado dentro de nós e fala para nós: esse caminho não pode você continuar seguindo, porque agora você está andando comigo. Isso é caminhar no deserto. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Em 2 Reis 5, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra do Senhor. 2 Reis 5. 2 Reis 5. 5,14. Então disse ele, 2 Reis 5, perdão, estou no 4 aqui, 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção de teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim conforme que seja assim. Contudo, desse a este servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A história de Naamã e a história de Eliseu, um grande profeta de Deus, que recebeu porção dobrada de Elias, um dos maiores profetas do Senhor. Aqui nesse momento, Naamã fica sabendo que na terra de Israel existia um profeta, através de uma das meninas que estava preso.
Naamã tinha lepra, era leproso. Era um soldado sírio. E naquele momento, ele resolve a fazer uma caminhada no deserto para encontrar com aquele profeta, a qual ele ficou sabendo que existia. Não mediu esforços, não mediu distância, não mediu dificuldades, não importou com o deserto, rompeu todas as barreiras para chegar àquele grande homem e receber o seu milagre. Levou ouro, levou prata, levou pedras preciosas, porque achava que as coisas de Deus são barganhadas, e elas não são. Porque Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata. Deus precisa do seu e do meu e do nosso coração voltado para Ele. A partir daquele momento, Naamã chega na terra desse profeta e fala para ele que queria ser curado. Ele manda um servo, ele nem vai conversar com Naamã. Ele já sabia o que estava acontecendo, porque Deus tinha avisado para ele, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. A partir do momento que nós começamos a andar com Deus, Deus vai trilhando os nossos caminhos. Cada um de vocês vão perceber isso daqui a uns dias, que Deus guia o seu povo. Deus muda o seu caminho para melhor, para melhorar cada um de nós, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Naamã vai disposto a ser curado da maneira dele, mas mesmo assim ele acreditou, ele rompeu aquela dificuldade, atravessou desertos, rompeu preconceitos e foi aonde estava Eliseu. Eliseu fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele fala que as águas de Damasco eram muito mais limpas, porque ele iria mergulhar naquela água suja. Porque ele queria ser recebido de maneira diferente, pois era um general importante. Não importa o que você é, não importa a grandeza que você é nos olhos dos homens, porque Deus é sempre Deus. Nada é acima de Deus. E ao mesmo tempo Deus anda na simplicidade através do seu Filho, mostrando a humildade e mostrando para nós essa humildade, para nós andarmos também assim como Ele andou. Por isso Jesus fala: eu venci o mundo, mas vocês também podem vencer. Basta vocês caminharem no meu caminho e as coisas vão acontecer. Naamã está aprendendo, porque o caminhar é que vai fazendo com que nós cresçamos através dessa palavra de Deus. São nos erros e nos acertos, são buscando o verdadeiro conhecimento, e logo Deus começa a operar dentro do nosso coração, e nós começamos a perceber que algo está diferente, que algo está acontecendo, porque Deus está conosco. E aí quando ele vai afastando, porque não queria mergulhar naquelas águas, porque queria ser recebido como um general, um dos seus servos fala: mas e se ele tivesse feito uma grande coisa? O senhor não teria ido lá e mergulhar? Teria. Então o que custa? O Senhor já andou tantos caminhos até aqui. O que custa obedecer a palavra de Deus? Agora eu pergunto para cada um de nós: o que custa a gente obedecer a palavra de Deus? Porque quando nós obedecemos a palavra, os milagres acontecem nas nossas vidas. Quando nós obedecemos, Deus caminha conosco. Por isso Deus estava falando para Caim, para ele tomar cuidado. Porque ele tinha feito uma oferta, mas uma oferta sem o coração aberto para Deus, fez de qualquer maneira, de qualquer jeito, e Deus não aceitou, e Ele nunca vai aceitar, porque Ele tem a sua palavra, Ele tem as suas regras, e nós temos, a partir do momento que caminhamos com Ele, obedecer esses caminhos. Não estou dizendo para vocês que a partir do momento que nós andamos, começamos a andar, isso já vai acontecer, vai levar um tempo, vamos relutar primeiro, não vamos querer andar de determinada maneira, mas quando nós vemos Deus operar de verdade, nós passamos a lutar contra as nossas próprias indecisões, as nossas próprias fraquezas, para nós ficarmos no caminho do Senhor. Isso estava acontecendo aqui com Naamã, e aí ele resolve mergulhar 7 vezes. Talvez ele já não estava acreditando mais, mas vou mergulhar assim mesmo, já estou aqui. Mergulha uma vez, talvez, olha, fica do mesmo jeito, está com a lepra, 2, 3, 4.
Porque quando Deus nos dá a palavra, essa palavra tem que ser construída, ela é construída dentro do nosso coração. Vai levar um tempo nas nossas vidas, o mundo vai bater em você, para desacreditar você de novo, falar isso não adianta nada, continua no mundo, continua vivendo do jeito que você estava, o mundo é muito mais saboroso, mas lembra que o mundo jaz no maligno. Naamã estava aprendendo uma lição, o próprio povo de Israel, desobediente à palavra, também estava aprendendo uma lição. Porque Deus estava curando um sírio que estava lutando contra o seu próprio povo, porque o seu povo estava sendo desobediente. Abel morre, ele fez o melhor sacrifício para Deus, ele deu aquilo que tinha de melhor para Deus, mas ele é morto pelo seu próprio irmão. Que vantagem há nisso? Lembra da justiça de Deus? Lembra que seu filho morreu na cruz por causa de cada um de nós? Lembre que nós somos lavados no sangue, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Então lembra que a morte para o crente é vida, e vida eterna. Naamã mergulha mais uma vez, já é a 6ª vez, continua do mesmo jeito, e ele fala, isso não vai virar em nada. Porque às vezes, em determinado ponto da nossa caminhada, às vezes nós começamos a duvidar. Não duvide, continue acreditando. Continue acreditando na palavra de Deus, quando ela fala, onde estiver 2 ou 3, lá estou. O Espírito de Deus está aqui no meio de nós, olha que glória. Reunidos, protegendo, fortalecendo, transformando, crescendo, iluminando os nossos caminhos, para que a gente saiba onde nós estamos pisando, porque quando nós andamos com Deus, andamos na sabedoria de Deus. E Naamã já tinha mergulhado 6 vezes, que custava mergulhar a 7ª? Mesmo que não aconteça nada, um mergulho a mais e um a menos. Só que aí, ele aprende uma lição, que quando nós obedecemos aquilo que Deus fala conosco, o milagre acontece. E o milagre aconteceu na vida dele, que na 7ª vez que ele levanta purificado, com a pele limpa, não tinha mais chaga nenhuma, não tinha mais lepra, porque ele obedeceu simplesmente a palavra de Deus, porque ele obedeceu aquele servo de Deus verdadeiro. E ele fica tão grato que ele pega todo o ouro e toda a prata que ele tinha trazido para fazer uma oferta para Deus. E Eliseu não recebe, porque a verdadeira oferta que ele já estava oferecendo para Deus foi acreditar que Deus poderia fazer um milagre e andar toda aquela distância para chegar até aquele lugar para ser curado. Mesmo duvidando, mesmo não acreditando no final, quando é recebido, ele continua fazendo a vontade de Deus, e o milagre aconteceu na vida dele. Aconteceu porque Eliseu conhecia Deus de verdade. Aconteceu porque Eliseu andou na dificuldade, andou com Elias, viu Elias fazer maravilhas, aprendeu na humildade, na simplicidade. E ao mesmo tempo que aquilo acontece na vida de Naamã, o povo rebelde, os reis rebeldes, ficam sabendo que Deus fez um milagre em outra pessoa dentro da sua terra, mostrando que Deus ainda estava com eles. Quando Abel perece, Adão e Eva observam e veem que não podem viver sem glorificar a Deus. Eles não podem viver sem fazer um sacrifício para Deus. Fazer um sacrifício para Deus é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Saindo da nossa zona de conforto, saindo do nosso mundinho, do nosso quadradinho, para vir até aqui, para crescer espiritualmente. Ter fé é acreditar de verdade naquilo que ainda vai acontecer na vida de cada um de nós, porque nós andamos com o Senhor. Em Lucas 21, a palavra de Deus fala assim, Lucas 21, a palavra de Deus fala assim, 21. Do 1 a 4. E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Olha só, isso aqui é aos olhos dos homens. Vamos colocar-nos no lugar dos discípulos que estavam com o Senhor Jesus Cristo.
E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos estes a pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhes sobrejava, do que sobrava. Mas essa da sua pobreza deu de todo o sustento que tinha. Aquelas pessoas que estavam dando muita oferta, colocando para Deus, estavam colocando apenas por colocar, para se aparecer. Não estava colocando o seu coração naquela oferta. Não estava colocando o seu coração naquela obra de Deus. E por aí mostra para nós que Deus não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com valores. Ele está preocupado com o seu coração voltar para Ele de verdade. Porque quando nós temos o coração voltado para Deus de verdade, onde está escrito em Mateus 5, se eu não estiver enganado, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, antes de nós irmos trabalhar, a gente ora para Deus. A gente ora nem que seja 10, 15 minutos, para agradecer a Deus pela vida, e agradecer a Deus para que Ele proteja na caminhada até no trabalho, para agradecer a Deus que aquele trabalho continue dando rendas, para que continue sustentando cada um de vocês, agradecer a Deus para que Ele continue operando, para que saia do aluguel e compre uma casa própria. Isso é agradecer a Deus de verdade, você falar com Ele em primeiro lugar, antes de você começar as outras obras da sua vida. Porque se você começar a trabalhar para depois agradecer a Deus, você está colocando Ele em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Como Ele vai operar na sua vida se você deixa Ele de lado? Nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Ele tem agido aqui nesse lugar. E continuará agindo. Aquela viúva não tinha coisa nenhuma, a não ser umas míseras moedas. Mas a palavra de Deus fala que aquela oferta que ela fez, aquela pequenina oferta que ela fez, Deus recebeu, porque ela fez de coração. Ela colocou o seu coração naquelas ofertas. Não pediu nada em troca, ela quis ajudar da maneira dela. Então você vê que Deus sempre trabalha na contramão de tudo na nossa vida. Jesus Cristo andou, passou até dificuldade, necessidade, curando pessoas. Não era para ter acontecido. Mas Ele nunca desistiu de continuar levando o Evangelho. Quantas pessoas aqui, ou das pessoas que estão assistindo, falaram em Deus essa semana para alguém? Você falou que Jesus Cristo ama ela ou eles? Vocês às vezes na escola, você chegou para alguma das suas colegas e falou: Jesus Cristo te ama? Ou você é daqueles crentes que ficam camuflado, escondido, tem vergonha de ser crente? Porque o crente verdadeiro, ele não é só crente dentro da igreja, ele é fora delas. O crente verdadeiro, ele leva o Evangelho, mesmo não tendo todo o conhecimento, mas as poucas palavras que você tem de conhecimento, colocando com a fé que tem dentro do seu coração, vai fazer a diferença. Igual essas poucas moedas que essa viúva tinha, fez a diferença, porque ela foi justificada naquele lugar. São as pessoas mais humildes dentro da igreja, que faz a igreja crescer com espiritualidade. Porque as pessoas pequenas passam por dificuldade todos os dias na vida. E o Senhor Jesus Cristo veio para curar todas elas, porque são elas que têm o coração voltado para Deus. Quantas vezes nós também passamos dificuldade no mundo, porque não somos diferentes? Por isso nós estamos aqui com a nossa fé alicerçada em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós choramos, olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu não tenho como mais alcançar nada nessa vida. Quantas vezes em momentos difíceis da nossa vida, que nós estávamos sozinhos, nós olhamos para Deus de verdade e falamos de verdade com Ele? Pois é assim que nosso coração é transformado, porque é nesse momento que o coração abre de verdade para Jesus. Por isso essa viúva foi justificada. Por isso que aquele sacrifício de Abel foi justificado por Deus, porque ele não pegou só os primogênitos, mas ele pegou o melhor da carne dos primogênitos para Deus. Ele não mediu esforços para fazer aquele sacrifício. É você ser verdadeiro com Deus de verdade.
Não importando as dificuldades que você tiver, você coloca elas, abre elas e fala em oração para Deus: Senhor, eu estou com dificuldade nessa área da minha vida, o que o Senhor pode fazer por mim? Vai conversando com Ele: Senhor, eu estou precisando de uma cura, de um milagre. Fala com Ele. Jesus Cristo, todas aquelas pessoas que Ele curou, Ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque todos os milagres que Jesus fazia era através da fé das pessoas que andavam, que estavam buscando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto é que aonde Jesus morava foi aonde ele menos fez milagre. O profeta não tem honra na sua própria casa. Não foi assim que ele falou? Porque as pessoas não acreditavam. E para o milagre acontecer, nós temos que acreditar de verdade. Em João 3:1-7, a palavra de Deus fala assim, João 3:1-7, está para frente de Lucas um pouquinho aí, João 3:1-7. Lá em Gênesis 4, o Senhor fala para Caim que o mal já aporta, e ele tinha o poder de se defender. Porque se ele não se defendesse, tudo estava na sua vontade. Por isso que a palavra de Deus fala: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Não, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, está vendo? Vigiai, orai para que não entreis em tentação. Porque o diabo fica bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós estamos aqui reunidos para ver o reino de Deus, glória a Deus. Se nós estamos reunidos aqui, o intuito é chegar ao reino do Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas, lembra disso. Todo mundo quer ter uma vida boa, com certeza, mas coloca Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo, o que Jesus Cristo falava lá no Betsebe, quando ele já estava para ser entregue? Começou a chorar, começou a sair suor de lágrimas. Jesus ora para Deus. Na primeira vez que ele volta aos discípulos, 1 hora orando, os discípulos já estavam dormindo, e ele fala: vocês não podem orar nem pelo menos 1 hora? Quer dizer, no mínimo 1 hora? Então, no começo, começa com 15 minutos, depois vão subindo. E quando a dificuldade aumenta, Jesus fala o quê? Senhor, afasta de mim esse cálice. Era a vontade dele. Mas aí ele continua a oração e fala assim: mas todavia seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é sempre maior, melhor do que a nossa. O que Deus tem para nós sempre é superior àquilo que nós mesmos temos para nós. Isso é ter fé, confiar de verdade, e Deus vai fazendo um milagre. Ele tem feito milagres aqui nesse lugar, amém? A partir daquele momento, Nicodemos vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo querendo resposta. Nicodemos fazia parte daquele povo que estava perseguindo Jesus para matar. Mas a palavra, de uma certa forma, tocou seu coração, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E ele sai de noite escondido, mas ele queria respostas. E não importa o horário que você sair, que você buscar Jesus, ele vai estar sempre pronto para responder cada um de vocês. Não importa a hora. Nicodemos saiu de noite escondido, e Jesus fala com ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito, você vai receber o Espírito Santo de Deus a partir do momento que você batiza, que você é batizado. E você pode ser batizado pelo Espírito Santo também, mas todo jeito tem que estar concedendo d'água. E aí Jesus começa a mostrar para ele, explicar para ele, ele vai tendo respostas, ele vai concordando naquele momento. Naquele momento ele já concorda com tudo e já sai convertido? Não. Você sabe qual momento que Nicodemos vai converter de verdade? Quando Jesus Cristo foi crucificado. Quando Jesus Cristo é crucificado, quando José de Arimateia, que era rico, era um dos discípulos escondido por causa dos fariseus, e era rico, porque as pessoas que eram
crucificadas por causa do mal, da maldade, crucificada por algum ato cometido. Jesus não tinha cometido ato nenhum, ele só estava levando os nossos pecados. Elas eram jogadas numa vala qualquer para serem devoradas pelas aves de rapina. E Jesus não ia acontecer isso com ele, porque ele era o Filho de Deus. José de Arimateia vai e fala com Pilatos que queria levar Jesus e enterrar ele no seu próprio túmulo. Pilatos concorda, porque Pilatos sabia da história, vivenciou tudo aquilo acontecer na sua frente. Naquele momento, Nicodemos estava junto com José de Arimateia, porque converteu o coração dele. Ele tinha o pecado de participar dos fariseus e matar Jesus Cristo, mas ele optou por não fazer isso. Ele optou por se defender, vigiar, buscou Jesus Cristo através da palavra dele. E quando nós buscamos, nós somos convertidos no nosso coração. Jesus Cristo é morto, crucificado, mas lembra que ele ressuscitou depois. Lembra que Abel foi morto pelo seu próprio irmão, mas o Senhor Jesus o justifica lá na frente. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Em Romanos 1, nós já estamos terminando, Romanos 1, 26, a palavra de Deus fala assim, Romanos 1, o que é defender através da palavra? Vamos explicar isso aqui. Vamos ver o que a palavra fala. Romanos está depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 1. Olha que legal. Olha por que o mundo não gosta que você pregue a palavra. Presta atenção. Isso aqui é pancada. Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destruidores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando uma pessoa, ela começa a usar droga, aquela outra pessoa não vai chegar nela e vai falar assim, você quer usar droga? Se falar assim, ele já vai afastar. Fala, você está doido? Nunca na minha vida. Porque o diabo, ele é astuto, ele é sagaz. Por mais que você seja inteligente, lembra que ele está aqui desde o começo da criação de Deus. Então, tirando Deus, ele é muito mais inteligente que qualquer um de nós. Só não é mais do que Deus. Então, por isso que nós temos que estar sempre na presença do Senhor, porque quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos protege, nos fortalece, nos transforma. O nosso mundo já vai... Sodoma e Gomorra, se tivesse aquela cidade ainda com aquela população, ia sentir vergonha de nós, porque o nosso mundo está pior do que aquilo, e muitos graus acima daquilo. Herói já deixou de ser herói, bandido já virou herói, virou tudo uma bagunça, ninguém entende nada e para o mundo está normal, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, nos fortalecendo e nos transformando e nos protegendo. Como você vai proteger de alguma coisa se você não tem um conhecimento? Vai enroscar e vai quebrar a perna. Mas quando Deus nos dá o conhecimento, Ele nos protege. E aí, se você não quiser ser protegido, aí é de vocês. Igual Salomão, quando Deus falou para ele, não casa com as outras mulheres das outras nacionalidades, que elas vão trazer os deuses dela para dentro da sua casa e você vai deixar de me adorar. Não vou não, o senhor está doido? Eu me conheço, eu me garanto. E aí,
que aconteceu? Depois de um determinado momento da vida de Salomão, quando ele já estava na velhice, ele já tinha se perdido totalmente de Deus. Por isso o verdadeiro sentido da verdadeira adoração. Porque quando nós adoramos de verdade, o Senhor nos protege. E para terminar, em Hebreus 11, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 11, a palavra de Deus fala assim. Hebreus 11. Timóteo. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sabe por que Noé fez a arca? Porque se ele não tivesse feito a arca, nós não estaríamos aqui. Se Noé não tivesse feito a arca, o propósito de Deus não tinha chegado até onde nós chegamos. E ele fez aquela arca porque Abel fez o sacrifício verdadeiro para Deus. Foi morto pelo seu irmão, mas através da morte daquele homem, através da morte de Abel, os seus pais olharam e viram que sem Deus nas nossas vidas nós não podemos viver. É só a gente olhar para o mundo e ver a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ver a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia. Hoje já nem falam mais nisso, já não estão nem aí mais, sabe por quê? Porque não dá ibope. Não dá ibope. O jornal quer ibope. A guerra continua quebrando o pau lá do mesmo jeito, o povo morrendo, e agora que está morrendo mesmo, que as câmeras afastaram. Mas agora não rende dinheiro. O povo não estava preocupado com os ucranianos, estava preocupado com renda, porque o ser humano é dessa maneira. Mas existem pessoas que fazem sacrifícios verdadeiros para Deus. E através dessas pessoas que fazem o sacrifício, assim como Abel, assim como Noé, assim como Moisés, assim como o Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho continua avançando e salvando almas. Continuemos acreditando nessa palavra e ela continuará nos salvando. Continuemos vindo buscar o alimento da palavra de Deus e nós vamos continuar crescendo espiritualmente. Deus continuará agindo no meio de nós, porque a nossa fé é que faz com que Ele opere milagres em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos orar, amém? Glória a Deus, agradecer por este culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, nós te agradecemos por este momento e venhamos também apresentar diante de Ti a nossa família, a nossa parentela. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha salvá-los, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, nós te louvamos nesta noite pela vida de cada um que ouviu este culto nesta noite, que o Senhor venha alcançar com as bênçãos do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento, mas que a paz, a cura, a libertação e a transformação do Senhor venha ser derramada sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós e nós dizemos amém, glória a Deus.